Fala galera, tudo bem? Massa, o que é massa? Tirando talharine, espaguete, lasanha, esse tipo de coisa, massa nada mais é do que o total de átomos e o total de moléculas que compõem um corpo. Pode ser um celular, pode ser um caderno de anotações, pode ser uma caneta, pode ser o corpo humano. Cada um com as suas propriedades, densidades específicas, etc e tal. O que é muito louco é que átomo são partículas de energia. Quando você fala que a massa é o total de matéria de um corpo, você está falando que essa matéria também são partículas subatômicas. Então, o total de massa é o total de energia de um corpo. Isso é muito doido. Os grandes especialistas em física falam que um corpo humano médio, uns 70 quilos, tem energia suficiente para explodir o mundo inteiro, em termos de explosão atômica, já que nós somos átomos. Se você dividir tudo de uma vez, explode o planeta todo. Olha que louco, quanta energia a gente tem. E o que você ganha sabendo o que é massa? Vamos pensar no seguinte. Pega uma bolinha de tênis e um ônibus. Você sabe que os dois têm massas diferentes. A bolinha de tênis vai ter, sei lá, 50, 60, 80 gramas, alguma coisa assim, e o ônibus vai ter 4 toneladas. Se a bolinha de tênis vier na sua direção a 50 km por hora, que é um arremesso meia boca, você consegue pegar a bolinha de tênis na mão e segurar, tranquilo. Agora, se vier um ônibus a 50 por hora, você tentar segurar ele com a mão, ou você é o super-homem ou você é a Supergirl para conseguir dar conta do recado. Então tem uma diferença muito grande no movimento em relação à massa que você está movimentando. Se você está movimentando uma massa pequena, você consegue frear com facilidade. Uma massa grande, você não consegue frear com facilidade. E frenagem é aceleração, né? Aceleração negativa, uma desaceleração. Então vale na outra mão. Para eu acelerar uma bolinha é muito fácil, para eu acelerar um ônibus eu preciso de um motorzão V8 poderoso lá. Só que o meu bracinho vai ficar complicado. Se fosse fácil, arrastar um ônibus não estaria em prova de strongman, beleza? Agora tem uma coisa que é muito interessante também para o dia a dia. Por que os esportes de levantamento de peso são divididos em categorias de massa corporal? Então, kettlebell é assim, LPO, strongman, weightlifting, vários são desse jeito. Porque você tem uma relação da massa com o seu corpo em relação à massa que você consegue levantar. Então, as categorias mais pesadas, as absolutas, você pode procurar os resultados, que eles são maiores do que as categorias de pessoas com menos massa, das pessoas mais leves. Ou seja, quanto mais massa eu tenho, mais movimento eu consigo transferir para um outro corpo. Se eu tenho menos massa, eu consigo transferir menos movimento para outro corpo. A troca de energia de um corpo para outro, a troca de energia da quantidade de massa para uma outra quantidade de massa, depende dessa relação. Quanto mais próximas elas são, mais eu consigo gerar movimento. Quanto maior a diferença das massas de um corpo para o outro, eu consigo gerar movimento muito mais fácil do corpo maior para o menor. Do menor para o maior eu não consigo gerar. Muito claro isso, beleza? Vamos ver mais uma pequena diferença que é legal pro dia a dia? Olha, pega dois atletas com a mesma massa, 90 quilos. Eu, com 1,80 m de altura, e um outro atleta de 90 quilos, só que 20 centímetros mais baixo, com 1,60 m de altura. Nós dois temos a mesma idade, nós dois somos homens, nós dois temos uma boa técnica, nós dois passamos pelo mesmo tipo de treinamento, temos a mesma vivência, o mesmo lastro de treinamento, o mesmo estado psicológico, hidratação, tudo. A única coisa que difere é a nossa estatura. Pensa nessa possibilidade, beleza? E nós vamos levantar kettlebell, nós dois lá. Pegamos dois de 24 quilos e vamos levantar. Os dois com 90 quilos, mesma composição corporal e tudo. Aonde que você apostaria suas fichas? Em mim, eu que tenho 1,80 m de altura e 90 quilos, ou no cara de 1,60 m com 90 quilos? Quer pensar? Reloginho aí. Eu apostaria no outro cara, não em mim. Sabe por quê? Porque massa dissipa energia. Então, se eu tenho 1,80 e eu tenho que dar aquela empurrada de baixo para cima, usar força de reação do solo, até chegar essa força de reação, toda essa energia chegar para deslocar o meu peso, já dissipou muita coisa. Eu tenho 20 centímetros a mais do que a outra pessoa para dissipar. Ou seja, se a onda de energia tem que percorrer um menor caminho, ela vai ter menor dissipação. Ela vai chegar mais inteira, mais forte. Uma pessoa com a mesma massa e a mesma, vamos colocar todas as outras condições, inclusive preparo físico, composição corporal, a mesma massa, mas uma estatura menor do que outra, ela tem maior eficiência, beleza? Eficiência está relacionado com quanto que você preserva ou quanto que você dispersa de energia. Então, pessoas de menor estatura são mais eficientes. Fora comprimento de membro, que é outra história que a gente vai ver em trabalho e torque, beleza?
Importante você notar, galera, balança mede massa, não mede peso. Que você vê lá 90 quilos, tal, isso daí é massa. Peso a gente mede em newtons. Então qual é o meu peso? O meu peso é 90 quilos multiplicado pela aceleração da gravidade, que a gente pode arredondar para 10, então meu peso é 900 newtons. Se eu quero saber qual é o meu peso, a minha força-peso, eu preciso pisar numa célula de carga ou me pendurar numa célula de carga. A célula de carga é um aparelho pequenininho que ele mede compressão e mede distensão. Então quando alguém te fala assim, titia fala muito isso, né? Ah, ele tem que comer mais para ficar mais forte, mais gordinho é mais forte. Não, não tem nada a ver. Pessoa com mais massa não tem nada a ver a relação de ela ter mais força. Massa se mede na balança e força, célula de carga. Valeu?